Graça e paz a todos presentes primeiro e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar de um tema que está em moda, um assunto que está aí nas mídias, né? E é importante que a gente veja, entenda, conheça a visão espiritual do que acontece à nossa volta. O tema de hoje é artificial. Então, artificial é aquilo que é produzido pela mão do homem, essa é a definição dos dicionários, né? Não pela natureza. Artificial é o que envolve um artifício, ou seja, a pessoa que vai fazer aquilo, ela tem um propósito e vai usar meios que não os meios naturais, né? Isso é a definição dos dicionários. E que não revela naturalidade. Então, artificial não revela a naturalidade. Então, diante disso, nós vamos comentar o que a Bíblia fala sobre isso, né? Tendo como base esse primeiro versículo, que está em Marcos 8,36, que diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo que ocorre à nossa volta hoje, desde ali da criação do homem, é pela luta por nossa alma e espírito. De um lado, o Criador querendo nos manter ligados a Ele. Do outro lado, o adversário que quer nos manter, ou manter aqueles que se rebelaram contra Deus e continuam rebeldes, mantê-los longe do seu Criador. Pois assim ele pode controlá-lo, pode envergonhá-los, pode humilhá-los, né? Sem até mesmo que eles percebam que estão sendo humilhados. Então, o Senhor criou aquilo que é real, aquilo que é natural de Deus, aquilo que vou dizer assim, que tem qualidade. Porque às vezes nós falamos assim, você vai tomar um suco, por exemplo, de abacaxi. É abacaxi ou é artificial? Né? O melhor qual é? Sempre o natural, aquilo que Deus já criou, né? A fruta e tal. É muito ruim quando você é enganado, né? Você come, por exemplo, algo ou bebe algo e acreditando que aquilo é natural e depois a pessoa fala, não, isso aí é artificial. Só adquiriram de uma forma não natural um sabor aquilo. Fica chateado, não fica? Fica chateado. Né? E tem coisas que são terríveis, né? Que se não for aquilo que é natural, ou ele faz mal, ou leva a pessoa a uma decepção muito grande depois que a pessoa sabe que ela adquiriu algo que não era aquilo que ela queria, ou que não era aquilo que era para ela. A enganaram. Ao invés de dar algo real, deram algo artificial. Tudo bem? Então, essa luta para que o alvo é a nossa alma e nosso espírito, ela é desde lá do Éden, quando Adão mentiu para Deus. Aliás, na realidade ele mentiu, não, ele desobedeceu a Deus. Né? Naquele momento, então, o pecado entrou na vida do ser humano e só tem um jeito do pecado ser apagado, quando ele é perdoado. E perdão do pecado, ele tem um preço. Por exemplo, quando uma pessoa é muito mentirosa, Deus diz que pecado, que mentira é pecado. Então, quando uma pessoa é mentirosa e ela deixa de mentir, ela quer ser perdoada, então ela vai pedir perdão. Né? O que acontece? Mesmo ela realmente não mentindo mais, tendo sido perdoada por aquelas pessoas, ela não tem muito crédito mais, na verdade. Mesmo que ela não minta mais. Só fala, sei não. Né? É um preço a pagar. Todo pecado tem um preço.
Agora, o pecado lá de Adão, original, ele também tem um preço, mas o homem o homem não consegue pagar esse pecado. Porque o preço é sangue inocente. E todo homem não é inocente diante de Deus. Então, onde eu vou arrumar um homem que pague com seu sangue? Não existe. Por isso que Jesus precisou vir, o próprio Deus, e derramar seu sangue. Aí sim era o sangue de um homem inocente. Mas você já sabe disso, não é verdade? Então, desde lá, aqueles que ainda não conhecem Jesus, o diabo, ou conhecido como inimigo das nossas almas, ele faz uma força muito grande, desprende poder para que as pessoas não encontrem Jesus Cristo, não creiam em Jesus. Então ele criou algo artificial, por exemplo, mensagens artificiais, que parece que é a natural, que é a que Deus deixou, mas é artificial. Se é artificial, não vai levar ao Deus real. Talvez leve a um Jesus artificial. Um Jesus que só dá coisas materiais. Um Jesus que cura fisicamente apenas. Um Jesus que tem muitas alegrias e prosperidade aqui neste mundo. Né? É um Jesus artificial. E as pessoas que gostam do artificial, que têm a sua fé baseada nessas pregações desses pregadores artificiais, se satisfazem com esse tipo de coisa. Além do mais, nós temos o quê? Pregadores, crentes artificiais, que vivem dando escândalos e escandalizando o nome de Jesus, para que aqueles que querem encontrar o verdadeiro Jesus não o encontrem. Tenha sempre a desculpa. Lá em Mateus 4, versículo 8 a 11, está escrito assim, ó. Depois o diabo tentou a Jesus Cristo, homem, achando que a fé que Jesus tinha, que o propósito de Jesus, que Jesus era artificial, mas Jesus é real. Né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, no momento onde Jesus estava em jejum, 40 dias e 40 noites, isso pelo Espírito Santo, ele caminhava no deserto e olha só, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Com os reinos deste mundo, o brilho deste mundo, as riquezas deste mundo, o esplendor deste mundo, comparado com o que Deus tem no seu reino, é artificial. E foi isso que o diabo mostrou para Jesus, tentando seduzi-lo. Ele disse assim, ó, tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando você recusa o artificial, conhecendo o que não é artificial, você tem autoridade para exigir o que é natural, o que é verdadeiro. Foi isso que Jesus fez. É isso que nós deveríamos fazer, nós que eu digo, a humanidade. Mas como a humanidade vai fazer? Como que a humanidade vai escolher aquilo que é o original? O Jesus original, o Criador original. Como é que ela vai fazer isso? Só se alguém for e pregar para ela. O que acontece é que os pregadores artificiais estão chegando na frente. Aqueles que escandalizam estão chegando na frente. Eles conseguiram fazer bíblias artificiais, para usar o mesmo termo o termo do tema. Bíblias adulteradas. Sem falar que quando eles pegam uma Bíblia original, uma Bíblia correta, a escritura correta,
tem aqueles que interpretam de forma errada. Está difícil pregar o evangelho do reino. Mas a boa notícia é que quem convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Então você que está hoje vendo que ao nosso redor tem muita coisa artificial, muita mentira, e você está desanimado de pregar o evangelho do reino, lembre-se disso, quem convence o homem é o próprio Deus. Quem salva é Jesus Cristo. Nós só falamos o que está escrito. Eu falei que o diabo, ele cria as coisas artificiais para humilhar o ser humano, porque ele odeia o ser humano. Ele não quer o ser humano para tratar bem, para ficar com ele, não. Ele quer o ser humano para que o ser humano morra, para que o ser humano vá para o inferno junto com ele, porque ele não tem mais salvação. Satanás já está destinado ao inferno. Então ele quer levar o máximo de humanos com ele, para ver se consegue ferir Deus. Mas o diabo tem humilhado pessoas aqui na terra. Esta semana e a semana passada, eu vi alguns vídeos de jovens. Eu não vi nenhum, assim, mais de idade. Todos que eu vi foram com jovens, que pensam que são animais. Tem até um nome, mas eu não me lembro do nome desse tipo de... Como? Transposição. Olha, isso não é natural. Se não é natural e as pessoas olham esses jovens, essas pessoas, não é só jovens, tá? E tem o quê? Zombam. Mais do que isso, no mundo espiritual, essas pessoas são humilhadas. Porque Deus fez o homem para dominar os animais. E eles acreditam que são animais. Você quer ver outra coisa que está muito próximo da gente? Homens e mulheres sem identidade. Não sabe quem são. O homem pensa que é mulher. Acredita. Mulher pensando que é homem. E acredita nisso. No mundo espiritual, são humilhados. Porque não conhece a sua identidade. Deus deu uma identidade para cada um. Outra coisa, agora está na moda o tal do reborn, né? Bebê reborn. Isso, não sou eu que falo, mas os psiquiatras estão falando que é doença mental. Comportamental, mental, é uma doença, uma enfermidade. Essas pessoas precisam ser tratadas, não incentivadas a continuar com esse tipo de coisa. Essas pessoas também estão sendo humilhadas no mundo espiritual. E quem que está as humilhando? O adversário das nossas almas. E quem é que vai socorrê-las? A sociedade está infestada de pregadores artificiais. Eu assisti um vídeo de um pregador. Ele disse o seguinte, vamos ver quem mais, eu mandei aqui para algumas pessoas. Ele entrou no aplicativo de inteligência artificial e disse assim: eu quero que você me faça uma oração louvando e adorando a Jesus Cristo. Passou alguns segundos, pintou na tela. E ele leu a oração. Entre aspas, linda essa oração. Entre aspas, parecendo que louvava a Deus pelas palavras. Ele disse: o que você achou dessa oração? Aí o pessoal ficou quieto, ele respondeu: isso não é uma oração. Isso não tem valor nenhum, porque foi uma máquina que fez. É uma oração artificial. E muitos na igreja estão fazendo oração artificial, sem sentimento, sem fé,
sem crer. Quem que está levando as pessoas a esse tipo de oração? A adoração artificial. Algum tempo atrás eu estou ouvindo os louvores antigos. Quando você para de ouvir os louvores, vem na mente, Jesus é misericordioso. O Pai nos ama sobremaneira, o Espírito Santo nos renova. É isso que fica na nossa mente. Quando você ouve os louvores atuais, que na minha opinião são maioria artificiais, venha só assim, ó. Jesus me abençoa. Jesus vai me dar. O que eu posso pedir para Jesus? Aí eu vou ter vitória. Só vitória. Ai, vitória. Deus nem aparece no final desses louvores artificiais. Deus não aparece no final. Não fica na nossa mente. Fica só o que eu posso pedir, o que eu posso ter para mim, para mim, para mim. Então, esse é o mundo que nós vivemos. O mundo espiritual tenta fazer com que todos se satisfaçam artificialmente. Materialmente falando, que nós estamos vendo esse tipo de coisa. E outra coisa mais também, nos países asiáticos, quem tem dinheiro, os homens, não querem mais saber de mulher. Quando a esposa morre, ou mesmo já estão na idade, eles não querem mais casar, estão comprando bonecas. Um dos comércios mais crescentes são como se fossem androides, né? Tem aparência de mulher, a tecnologia está tão avançada que a pele parece de mulher, mas é artificial. Por detrás está o inimigo das nossas almas, humilhando, porque a família está sendo humilhada. A sociedade está sendo humilhada, e aqueles que gostam de coisas artificiais estão aplaudindo. Estão doentes também. Os pais não ensinam mais as crianças. Os jovens dessa geração, da que está por vir, então, não têm identidade. Crescem num lar onde eles acreditam que tudo eles podem. Crianças que acham que o mundo e as pessoas estão lá para servi-las. Os pais são responsáveis, que estão criando errado. Aliás, não estão criando, né? Não estão ensinando o caminho onde elas devem andar. E se os pais não ensinam, tem alguém que vai ensinar. Talvez uma inteligência artificial. Então, deixe o que é artificial de lado e se preocupe, busque o que é real, o que Deus criou, para que não haja tanto sofrimento. Ah, mas isso é tão bom, isso é legal, né? E a pessoa fala, mas eu gosto. Eu estou falando agora dentro da igreja. Então Jesus deixou algo que a gente pode usar no século XXI, diante dessa tecnologia, né? A gente pode usar a Bíblia todo o tempo. Veja só, Jesus disse o quê? O Espírito Santo, né? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Espírito em homens enganados. Não é tudo que parece tem uma tecnologia avançada ali, né? Olha, que parece, agora pode ser mesmo. Que tal um bebê que não chora, não precisa dar alimento, está sempre presente, não precisa limpar, que tal? Examine o espírito. Examine que espírito que deu essa ideia para criar esse tipo de coisa.
Examina o espírito que tenta burlar a identidade de um homem, a burlar a identidade de uma mulher, que tenta fazer com que os pais não eduquem os seus filhos. Examina esse espírito, que espírito que é? Se é proveniente de Deus, para que você aceite, para que você concorde. Pode ser até que você queira isso na sua casa. E você vai deixar entrar mais do que uma ideia, você vai deixar entrar mais do que a tecnologia artificial, você vai deixar entrar na sua casa um espírito imundo. E aonde o espírito imundo toca, ele mata, ou fere gravemente, ele faz adoecer, ele enfraquece, ele suja, e ele pode matar. Destruir uma família, destruir uma sociedade. Somente a igreja de Cristo, ele não consegue. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo foi ele quem formou a de Jesus Cristo. Cuidado com as artificiais. Essa é a mensagem de hoje, para que você acorde, para que você ajude as pessoas ao seu lado, né? Primeiro passo é orar por ela. Segundo passo é aceitar a pessoa, mas não o que ela faz. Né? Ajudá-la, procurar os recursos que vão melhorar a vida dela e não piorar. Teste os espíritos. Teste quem está por detrás da moda, de trás dessas ideias, de trás dessa suposta aceitação. Teste para que você não seja enganado, para que você não ajude as pessoas a continuarem enganadas. Mais do que isso, para que você ajude as pessoas a se desviarem da morte eterna. Essa é a mensagem, em nome de Jesus, que ela encontre lugar na sua alma e você possa replicá-la em nome de Jesus. Amém.